Olá, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde para vocês, Boa Adora. tarde. Você está tendo uma boa tarde? Tô. É? Boa tarde. Feliz? Muito. O ar impregnado de paz, De paz. de Deus. E é justamente isso que nós vamos beber neste momento, né? E é muito importante estarmos juntos, né? Eu e você e eu, nós juntos, formando um só coração. Por isso que eu amo a minha frase. Quando um coração se preocupa com outro coração, é aí que acontece o milagre. Ok? Perfeito. Nós temos que voltarmos e nos colocarmos assim, sempre em reflexão, dentro de um processo de conhecimento, vivência, buscando as coisas da ciência divina. Uma coisa é eu ter ciência, não é? Ciência. Saber que a verdade existe, saber da existência de Deus, que Ele cura, que Ele muda, que Ele transforma, que Ele tem potência para mudar e fazer o que Ele quer. Saber da verdade de Deus, que Ele está presente, que Ele é o Deus onipotente, todo o poder é dele, onisciente, toda a sabedoria e a criação é dele, e onipresente, porque Ele está em meio de nós, está junto de nós e dentro de nós. Só depende de nós vivenciarmos isso. Esse é estarmos dentro de um tempo de onisciência, né? Outra coisa é termos consciência. É quando eu tomo posse, né? Eu sei que existe, que a água é importante, mas não saio para ir buscar água para beber. Eu tenho ciência que a água é importante para o corpo e eu bebo pouquíssima água. A ciência, a medicina, diz da importância de beber no mínimo 2 litros, 2,5 litros de água por dia. Eu tomo meio litro. Então uma coisa é ter ciência, conhecimento da verdade, outra coisa é não ter consciência. E é dentro disso que nós vamos meditar uma palavra muitíssimo importante. Mas antes de ir nessa palavra, o Senhor me abre para darmos introdução. Por quê? Sempre digo quando abrimos a live que nós precisamos ter intimidade, estarmos mergulhados nas coisas espirituais. Porque se eu me coloco só num tempo de religiosidade e esqueço da espiritualidade, eu não chego em lugar nenhum. Eu preciso, para que a minha religiosidade, para que a minha religião, para aquilo que eu sigo, que eu creio, tenha força em mim, eu tenho que ter espiritualidade. Espiritualidade é eu buscar conhecimento, estar vendo as afinidades que Deus quer ter comigo, mostrando-me, abrindo-me e ensinando-me dentro da sua palavra o que é bom para mim, para você e para nós. Né? Por isto, o anjo desceu à igreja de Sardes e disse: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, és considerado vivo, mas estás morto. Seja vigilante, consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Agora veja esse versículo 3. Lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina, e observa-a, e arrepende-te, se não vigiares, virei a ti como ladrão, e não saberás a que hora te surpreenderei. Agora veja o que diz o versículo 6. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Senhor está nos trazendo a esse tempo agora de interiorização, porque diz a palavra: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, o Espírito Santo, nesta tarde, neste momento, ele nos chama a um ponto de reflexão, porque o versículo 3 diz: lembra-te como recebeste e ouviste a doutrina. E observa. Então veja, ouvir a doutrina e observar a doutrina, para que a minha vida seja uma vida de bens e de bem, para que eu possa compreender. Por isso o Senhor, nesta tarde,
ele está perguntando na palavra que vamos meditar, para que nós possamos orar potencialmente no Senhor. Que semente é você, Isa? Que semente sou eu, Edinho? Somos realmente uma semente do bem? Somos uma semente boa? Somos a semente que germina e que dá fruto 30, 60 e 100 por um? Somos a semente que vem alimentar tanto aqueles que estão em minha volta e a mim mesmo? Eu sou uma semente que transmito luz? Ou eu sou uma semente jogada simplesmente em cima de uma pedra, aonde o sol vem, queima, e ela não serve para nada? Uma semente que eu guardo numa caixa e essa semente se deteriora, né? Se decompõe e não tem aonde dar fruto, porque não tem aonde ter uma raiz. Por isso o Senhor, nesta tarde, Ele nos chama. O Evangelho de Mateus, no capítulo 13, que vai estar Isa acompanhando no capítulo 13, e eu vou estar com a mesma passagem vendo o foco. Que foco é esse? De dois evangelistas, dois apóstolos, vendo uma coisa, tipo assim, falava agora há pouco com o pai dela. Uma coisa é você estar em cima de um prédio e olhar para baixo e ver uma cena que está acontecendo no meio da rua. Outra coisa é você estar embaixo e ver a mesma cena de baixo. Então são dois focos diferentes dentro de uma mesma cena, trazendo a luz para um entendimento. Então eu vou estar acompanhando esta passagem em Lucas 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 8. E vamos estar agora meditando Evangelho de Jesus Cristo, Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13. 13, de 1 a 23. Então, para começarmos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, diz assim a palavra: naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E seu discurso foram uma série de parábolas. Disse-lhe ele: um semeador saiu a semear e, semeando parte da semente, caiu ao longo do caminho. Pássaros vieram e comeram. Outra parte caiu ao solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque a terra era pouca, profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raiz. Outra semente caíram entre os espinhos cresceram, sufocaram-na. Outras, enfim, caíram na terra boa, deram fruto 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Aquele que tem ouvido, ouça. Veja, olha o que o Senhor está falando. Aquele que tem ouvido, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: por que ele fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhe falo em parábola. Porque vendo, não vejam. Ouvindo, não ouçam e nem compreendam. Assim cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouviste com os vossos ouvidos e não entenderdes, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo é endurecido, taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para os seus olhos não vejam, e os seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não convertam e não sarem. Veja, não convertam e não sarem. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos
os vossos ouvidos, porque ouvem, e vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e ouvir o que ouves, e não ouviram. Ouve, pois, o sentido da parábola. O semeador, quando um homem ouve uma palavra do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso é a que caiu, aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas neles o cuidado do mundo e a sedução das riquezas o sufocaram, né? E tornaram infrutuosas. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz frutos 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida, veja como é lindo quando o Senhor nos traz a esse ponto de reflexão dentro desta palavra. E esta palavra, eu posso até, que eu amo muito o versículo de João 15, versículo 7. Amo esse versículo, quando diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Eu digo que esse versículo, ele compõe todo o evangelho dentro dele, toda a Bíblia dentro dele. Aí, olhando a parábola da boa semente, eu consigo olhar esse versículo em todos os detalhes, em todo momento desta passagem. Aonde o Senhor está falando do ponto forte, veja, o ponto forte desta palavra, desta passagem é a Bíblia, é a palavra, é a presença, é a força, é Deus. Quando eu tenho a concepção no meu coração que a Bíblia, ela não é um livro de história, que conta uma história de alguém que compôs, mas é um livro real, aonde o próprio autor está falando comigo pessoalmente. Nesse momento eu saio do campo racional e entro no campo da espiritualidade, de uma vivência de intimidade com as coisas do Espírito. Isto entra aí aquilo que é lindo, chamado o mistério de Deus. É o grande mistério da Trindade Santa, potencializando o seu amor e a sua misericórdia na nossa vida, dentro daquilo que buscamos, que queremos e que precisamos. É o Cristo da misericórdia, é o Senhor da glória, porque Ele vem dizer na sua palavra, quando Ele nos chama a uma responsabilidade de entendimento, porque os discípulos se aproximam dele para dizer: por que nos fala dessa forma, Senhor? Por que nos fala dessa forma, mestre? Por que você nos fala em parábola? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Os discípulos ali meio que preocupados, porque eles não estavam conseguindo entender. O Senhor falando de espinho, de pedra, de solo, de terra. E ao mesmo tempo, dentro da alusão de tudo isso, Ele colocando Ele, a palavra, o verbo encarnado. É potente. Quando nós começamos a beber, a palavra com gozo e muito prazer, a própria palavra vai curando em nós toda e qualquer espécie de enfermidade, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, e seja até mesmo na ordem da carne, na dor. A própria palavra vai agindo profundamente quando eu vou saboreando e entendendo que o autor, ele está tocando-me profundamente e falando ao meu coração: eu te amo. Tudo que eu quero, me dê livre acesso na sua vida. E os discípulos falam: Senhor, por que nos fala em parábola? Jesus
Respondeu Jesus: porque vós é dado compreender os mistérios do céu, mas a eles não. Quando o Senhor fala a eles não, quem? Os racionais, os incrédulos, aqueles que têm o Deus para depois, aqueles que não tomaram uma atitude e que acham que buscar Deus é um sentido de ser brega, coisa de antigos. Para eles não. A vós que busca-me, que estáis comigo e que mesmo não compreendendo, está insistindo no meu caminho, a vós é dado o entender o porquê vou falar em parábola. E por que falo assim? Porque eu vou lhes explicar e vou lhes mostrar. Porque logo depois no Evangelho de João 14, Jesus vai dizer: eu vou para o Pai, junto do Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Veja que maravilha! Esse Espírito Santo, que é Deus e que é a sabedoria suprema, vai nos dar o entendimento de compreender o que está por trás do pano de fundo de cada parábola que o Senhor nos proporciona. Sim. Por isso, essa curiosidade deles. E aos que, aí Jesus diz: e ao que tem, lhe se dará, e ao que dará, e terá em abundância, mas aos que não têm será tirado até mesmo o que tem. Jesus trabalha dentro disso. Concorda? Como você vê nesse ponto assim? O Senhor te chama nesse processo de intimidade e tem assim falado muito com você. Sim. Não é? O que você acabou de pontuar, né, me fez refletir num ponto que eu achei bem curioso, que é como a fala de Jesus respondendo para os discípulos, né, que ele fala: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Quantas vezes nós fomos o eles não? Quantas vezes nós não entendemos os mistérios do céu? E isso nos aguça de alguma forma, né? Quantas vezes eu escutei essa parábola nessa passagem e não entendia. O que você está falando com semente? O que tem esse semente? Por que eles estão falando isso? E aguça na gente uma curiosidade de por que ele está falando dessa forma? Por que está ilustrando? E quando vem a parte que o Senhor explica, que ele resume, ele fala para os discípulos o que ele quer dizer com essa palavra, a gente vê essa comparação e a gente fica: nossa, é muito fácil entender dessa forma quando Jesus explica, de uma forma figurada, de uma forma simbólica, porque aguça a nossa curiosidade, aguça o nosso raciocínio, pensar o que tem a ver a semente queimada que cai. Então eu acho que é fantástico a forma como Jesus trabalha. Por quê? Porque ele mostra pra gente que a gente pode mais, a gente pode passar do não entender, do não conhecendo, para o conhecendo. E como esse conhecendo nos proporciona mil coisas, que é o que você falou da palavra curar, né? Quando você conhece a palavra, uma coisa é saber que a Bíblia existe, outra coisa é o conhecer a Bíblia, eu tenho uma intimidade com ela. E para mim é muito isso que Jesus quer falar para os discípulos. Por quê? Porque os discípulos buscaram, se propuseram a ouvir, eles emprestaram os seus ouvidos para Jesus falar e para tocar eles. Então é muito interessante pensar como nós estamos dando os nossos ouvidos para Deus. Nós estamos escutando atentamente? Ou nós estamos simplesmente ouvindo por ouvir? Né? Então, essa intimidade, essa forma de o Senhor trabalhar conosco, de fazer a gente trabalhar nossa mente, raciocinar, Ele trabalha muitas coisas. Ele trabalha nossa capacidade de intelecto, nossa capacidade espiritual. Então, Ele vai trabalhando a gente no todo, na nossa vida pessoal, né? E na nossa espiritual. Porque a gente fica muito... Quando a gente escuta em alguma palestra ou alguma situação que a gente está conversando, alguém falar em parábolas ou em forma de analogia, né? A gente, nossa, na hora já entende. Nossa, é igual a da parábola. Tem o quê? É você entender o pano de fundo como você estava explicando. Então essa sua fala me fez pensar dentro disso, sabe? Como o Senhor, a forma que Ele trabalha é tão
linda, é tão maravilhosa, tão misericordiosa, que ele faz a gente crescer em todos os âmbitos, da forma que ele fala para nós, né? É tão interessante observar dentro disso, e nós precisamos observar com um sentimento de abertura, de intimidade. E por quê? Muitas vezes a palavra simplesmente passa como se fosse um vento, passou. E a gente fica sem o entendimento por não dar abertura. Por isso que o profeta Isaías fala: todos vós que estáis sedento, vinde ao nascente das águas. Foi justamente, observa isso, quando a samaritana foi buscar água no poço de Jacó, Jesus disse para ela: a água que eu vou te dar não terá mais sede. A água que eu vou te dar vai tirar a sua sede de paz, de alegria, vai tirar tuas preocupações, matará a tua sede da felicidade. Mesmo porque Jesus começa a curar a samaritana a partir do momento de um diálogo com ela. A palavra falava com a samaritana. O Jesus, o verbo encarnado, o Senhor da glória, começava a falar com a samaritana e curava ela através da sua palavra. Quando ele pergunta para ela: cadê teu marido? Ela dissesse: não tenho marido. Ele disse: pois dissestes bem, pois dos 5 que você teve, nenhum era o teu. E começou a trocar ideia com ela, a trabalhar no coração dela. Ela foi se enchendo. Diz a palavra que a samaritana vai buscar um monte de pessoas para conhecerem Jesus. Veja, a água que ele deu para a samaritana, aquela semente, observa, aquela semente que era a samaritana, uma sementinha, precisava ser regada. Se nós colocamos uma semente na terra e não cuidamos da semente, ela morre. Principalmente aonde não vem chuva. A morrer, se não tiver como regar, não tem chuva. Por isso Jesus é a água da vida. É a fonte de água viva, diz o Senhor. Eu sou a fonte de água viva, dizer, como diz o profeta Isaías. Portanto, se coloca uma semente na terra, aonde não coloca água, e não tem alcance de água e nem uma veia de água ali naquela terra, aquela semente vai simplesmente se decompor. Mas quando, veja, duas situações parecidas, mas de um ponto de direção diferente. Aquela semente, nesse caso, se decompõe, não serve para nada. Segundo momento, põe a semente na terra. A semente na terra. E cuida. Coloca água. Primeiro passo da semente, ela também vai se consumir, se decompor. Mas já está pegando raiz. Na decomposição dela, ela vai saindo do ser natural da semente, da sua moldura natural. Aquela semente daquele milho, ele não se traz mais um milho, ele incha, se decompõe e nasce um broto. Esse decompor da semente, sair do seu ser natural, foi o que aconteceu com Nicodemos. Quando Jesus disse para Nicodemos, ele falou: Senhor, mas como eu? Ele falou: sim, se não nascer de novo. Se não nascer de novo, se não deixar-se consumir. Se não deixar-se consumir pelo sentimento de humildade e de buscar a palavra. É muito importante ter essa concepção. Por isso que eu olhando aqui no Mateus, agora olhando no Evangelho de Lucas, Lucas tem uma visão diferente da de Mateus, mas no mesmo contexto, quando Lucas mostra, no capítulo 8, versículo 5, Lucas diz assim: saiu o semeador a semear, e a sua semente, ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, veja, pisada, e as aves dos céus comeram. Pisada. Parte caiu à beira do caminho. E você observa muitas vezes que a semente boa, às vezes cai à beira do caminho. Às vezes em BR nós vemos pássaros comendo na beira das BR as sementes que passam dos caminhões que trafegam por esse país. E os pássaros ficam à beira da BR comendo. Outras sementes, carros, os próprios carros que vêm depois, passam e essas sementes são pisadas por pessoas.
por rodas de pneus de carro são pisadas, mesmo sendo boas. Sementes que são para dar fruto. Sementes que são para colher. Porque com um grão de milho você pode criar uma roça. Você pode criar, não é, uma grande plantação com uma só semente, se souber cultivá-la. Porque uma semente, no mínimo, vai dar 3 espigas de milho. No mínimo, 3 espigas de milho vai dar depois um milharal, depois daí um roçado. E assim se multiplica. Muitas sementes são, na verdade, boas e muitas vezes precisam se decompor, ser pisadas, ser tratadas assim. E essas sementes, muitas vezes, que estão aí semeando o Cristo, que estão semeando o amor, você pode ver hoje, as pessoas que estão aí tentando passar uma mensagem de Cristo, passar uma mensagem do amor, são as pessoas que são pisados, são zombados, são criticados porque fizeram uma opção pela palavra. Mesmo tendo a sua vida profissional, não é? Sentimental, familiar, social, mesmo tendo convivendo com os seus lazeres, etc. Mas tem uma concepção de Deus, tenta ser diferente, porque ser santo é estar no mundo e não ser do mundo, ser de Deus, ser diferente. Essas pessoas são tidas como caretas, como carolas, como fanáticos, só porque fizeram uma opção por Deus. Essas sementes são pisadas. Sabe por que são pisadas? Porque essas sementes, elas são uma ameaça. Por que ameaça? Porque fala de coisas boas. Porque fala do bem. A semente do trigo, para chegar ao pão no altar. Planta-se o trigo, moe-se a semente. Junta-se depois toda aquela semente que foi moída. Massa-se o pão e distribui na mesa do pão, para que todos se alimentem. Assim, a palavra do Senhor, ele distribui a sua semente dentro de um lar de família, dentro de um reduto de amigos. Poucos pegam. Poucos pegam. Quando a semente, ela é ali proporcionada de uma forma carinhosa pelo Senhor. Pelo Senhor. Por isso que na sequência, nós observamos que no versículo 11 e o versículo 12, o Senhor nos chama, e o 13, o Senhor nos chama uma alusão e uma situação diferente. Ele vem mostrar que no Evangelho de Lucas e Mateus dá uma visão diferente disso, mas no mesmo sentido. Lucas vem dizer que, no versículo 11 e 12, que somente os corações abertos, como diz em Mateus, o 11 e 12, não é? Que diz o 11 e o 12, Mateus? Em Mateus? Uhum. É a que Jesus responde os discípulos, porque que ele fala em parábolas. Isso. Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. E aí, Lucas, ele abre um leque e mostrando de uma forma assim. Eis o que significa, Lucas diz, esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Veja, Lucas também já é taxativo. A semente é a palavra. Ele diz, não parece, ele diz, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam curados e salvos. Observa, em outras palavras, dizendo, somente os corações que têm abertura para Deus, que têm a simplicidade que abre, poderão ter acesso a essa graça. Muitas pessoas tentam viver, eu quero Cristo, eu quero que a situação aconteça na minha vida, mas a palavra está ficando em segundo plano. Observa que justamente aí entre o versículo 11, o 12 e o 13 de Lucas, Jesus vem mostrar, porque no início de Mateus, logo no início, mostra na abertura do Evangelho de Mateus, que Jesus não está preocupado com a multidão. Jesus não está preocupado com a multidão. Porque veja,
Ele acercou-se dele, porém, uma tal multidão que precisou entrar na sua barca e nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem. E por que Jesus sabia e quis ficar? Para ter uma visão mais ampla de quem estava diante, do número de pessoas que estavam diante dele. Mas mesmo sabendo que ali, alguns estavam ali somente para ouvir. Eram bons ouvintes. Outros estavam sedentos pela palavra. Outros queriam solução para seus problemas. Porque sabiam, correu a notícia que ele era o homem da cura, o homem que libertava, que ressuscitava, que fazia aleijado andar, cego ver. É isso. Então, o que acontece? Estava ali essa grande multidão. Mostra nesse versículo que Jesus não está preocupado com o número. Porque não é a quantidade, mas sim a qualidade. A forma que nos colocamos diante de Deus. O desejo. Qual é o prazer? Qual é o gozo no coração que eu tenho para ouvir a palavra? Se a semente é a palavra, e esta palavra quer me chamar ao poço de Jacó, para poder mudar também a minha vida. Mas veja, para mudar a minha vida, ele vai tocar na minha ferida. Eu quero ir ao médico, estou com um machucado tremendo, uma ferida enorme, mas eu não quero que ele toque, eu não quero que... Precisa tocar na ferida. É aí que as pessoas não querem. É aí que hoje muitas sementes não aceitam ser tocadas. Eu quero que me ajude, mas não toque na minha ferida. Eu não quero admitir em deixar de fazer isso, em deixar de ser assim, em deixar de ter esses pensamentos ruins, em deixar de falar coisas erradas, em deixar de ter sentimentos maus, em deixar de não querer aceitar perdoar. Eu não quero ser tirado desse ponto de visão e de vida que eu escolhi, mas eu quero que ele aconteça na minha vida. Sim, é eu pensar que eu quero que o Senhor me preencha com a sua água da vida eterna, essa água que sacia tudo, mas eu não quero limpar meu copo. Eu sendo recipiente do Senhor, eu não querer ser limpo por Ele antes de receber essa água, essa bênção, antes de receber essa palavra, essa cura, essa transformação dele na minha vida. Porque é o que você estava comentando sobre as pessoas, as sementes que são pisoteadas, né? Elas dão sim ao Senhor, elas vivenciam, elas estão em busca de vivenciar a sua palavra na vida delas. E para isso elas vão se desprendendo das coisas impuras, das coisas que só estão atrapalhando ela a vivenciar verdadeiramente a palavra. Elas fazem o quê? Elas tiram os tampões do ouvido, elas tiram a venda dos olhos, as vendas e tampões que impedem ela de enxergar, de escutar, de ver o Senhor na vida dela. E essa parte, essa colocação que estamos refletindo, vem muito de encontro ao versículo 12, 13, 14 e 15 de Mateus, que quando o Senhor fala que ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Quando nós lemos, né, ao que não tem, será tirado até o que tem, mas se ele não tem, como é que ele tem? Nós não entendemos essa ligação. E aqui o Senhor faz uma ligação de todo o contexto, né? Se você não tem se você não tem a vontade, o querer ir atrás da palavra, você não vai ganhar nada, você não vai ter a palavra. Então será tirado de ti essa vontade. Então, ao que tem terá em abundância, podemos lembrar de Abraão, né? Nossa, Abraão tinha tanto ligação com Deus, ele era tão temente ao Senhor e ele tinha tudo em abundância, prosperidade, ele tinha a conexão com o Senhor era muito forte porque ele se permitia. E já podemos ver o seu neto Jacó, né? Antes da sua conversão, ele tinha uma promessa em cima dele, ele tinha uma herança, as terras do avô nele, mas ele não tinha o Senhor. Isso é tirado dele quando ele tem que sair da casa paterna e ir à casa do tio. Então o que ele tem será tirado. Por quê? Porque não reconhece que quem provê isso para nós
para ele, né, lembrando de Jacó, é Deus. Então é entender que é como eu costumo brincar com você. Olha, Jesus não falou que era fácil essa vida de seguir a palavra. Ele falou, vamos comigo, vamos. É que nem João 15:7, né? Pedireis tudo e eu vos darei. Mas antes tem que permanecer nele, tá na palavra. Ele não deixou nenhum momento. Ele falou que ia ser fácil esse caminho, que a gente não ia ser pisoteado, que a gente não ia ser tentado. É que nem a parábola segue falando do momento de provação, né? Que se distancia do Senhor. Então ele não falou que seria fácil. Ele disse que quando você tá junto a Ele, Ele permite, as coisas acontecem. Então o pensar, né? O que eu estou fazendo, né? A forma que eu estou buscando o meu Senhor. No 13 ele comenta, ele continua: eis porque lhe falo em parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não ouçam, nem compreendam. Nessa parte, logo após ele vai citar Isaías, e a gente vai conseguir entender mais profundo. Mas nessa parte, ele deixa muito claro que para entender a palavra do Senhor, nós não temos que ouvir só com os ouvidos, nossos ouvidos humanos, nem com os nossos olhos humanos. Tem que ser com o espiritual, com o sentimento. Tem que ter uma ligação, assim como o nosso corpo funciona, né? O coração bombeia do sangue, as veias, as artérias, tudo. E é tudo um conjunto, né? Para eu ver, tem as córneas e tal, tudo ligado. Então tem que ter essa ligação. Não basta eu só estar com meus ouvidos aqui, olhando, vendo a palavra, mas não está olhando e vendo com o coração da alma, com o coração que revela os mistérios, né? É um coração que tem uma sensibilidade, um coração que tem um amor. Tem que envolver o amor, o você querer. Porque quando a gente quer, né, nós seres humanos, nós não desistimos, nós vamos atrás. Então é o querer, é ter esse desejo, esse gozo que você comentou um pouco atrás, pela palavra. E ele fala tanto isso que ele vem citar Isaías quando ele fala: assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvireis com os vossos ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu. Tamparam os teus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreenda, para que não se converta e eu os cure. Então, quando ele vem citar Isaías, mostra o lindo que Jesus comenta no começo do Evangelho de Mateus, que ele não veio abolir. Ele não veio abolir o que os profetas tinham falado, ele não veio abolir, ele veio para aperfeiçoar, para mostrar o mais. Né? E quando ele fala, quando ele cita Moisés e vem falar que não, né, que tem uma parte que ele fala: Moisés vos disse isso, quando questionam ele, né, mas isso não vai contra o pai Moisés falou, fala: Moisés vos disse isso, eu porém vos digo dessa forma. Então é mostrar que Jesus não abole o que eles falam, Deus, só fala realmente como tem que ser, como vai funcionar com ele, né? Porque é igual a gente tem aqui duas visões, de Mateus e de Lucas. Alguém pode contar uma história pra mim e pra você ao mesmo tempo. Eu posso contar de um jeito, esquecer os detalhes, e você mais detalhado, né? Então, o entender que Moisés e os outros profetas eram pessoas. Então, eles transmitiam do jeito deles. Mas aqui não, estamos falando de Cristo, de Deus Filho. É Ele falando com a boca dele, né? E é muito, muito lindo. E é uma reflexão que a gente comentou, que é quando nós estamos na igreja, né? Nós estamos participando da celebração da missa. E chega a parte da homilia, né, que depois das passagens do Salmo, que o padre vem falar sobre aquilo, vem pregar para nós, assim como Jesus pregava, né, vem pregar para nós, e nós muitas vezes vemos aquela hora como um momento de ir no banheiro, um momento de passear, de ficar olhando para as paredes, de olhar para o vizinho, o que o vizinho está fazendo, porque é um momento que a gente dispersa. E é esse momento que Isaías estava falando e que Jesus está falando. Porque é um momento que sem nós perceber... Tem ouvido, mas não ouve.
é o momento que nós percebemos como o inimigo está agindo. O que? Ele está te dispersando, ele não está te deixando ouvir com o coração. Porque o que Jesus fala, que Isaías falava e Jesus retoma, que ele fala assim, ó, para que tem que compreender com o coração. O coração tem que estar ligado nessa, né? Que é o que eu estava comentando. O coração tem que estar nisso, a gente tem que estar aberto para o Senhor e para escutar. Nesse momento é como se nós tivéssemos um cabresto, né? Olhando só numa visão, esquecendo do lado e sendo guiados, né? Pelo inimigo. Por quê? Porque tomamos decisões às vezes erradas por influência de algo, né? É aquilo como eles falam, de ir onde o barco leva, né? Ir no balanço da canoa. Então, não focar e olhar e compreender para com o Senhor, né? E eu até notei aqui que quando você estava falando da Bíblia, né? De como ela age em nós, ela nos cura. É muito isso que Isaías falou, que ouçam com o coração para que se convertam, porque quando nós tomamos posse, né, nós nos convertemos, Deus fala, e aí eu os saro, né? Tem todo esse processo para o sarar. E é aquilo que você comentou, às vezes é pisado, às vezes não dá certo. E quando você comentou sobre, no comecinho da live, sobre ter ciência e consciência, né? O quão profundo isso nos leva, que muitas vezes nós temos a ciência, que nós temos que ouvir, nós temos que ver a palavra do Senhor, vivenciar ela, mas nós não usamos a consciência, né? Nós temos ciência disso, que isso vai mudar a nossa vida, que isso é bom, que o que o Senhor está falando é o certo, mas nós não temos consciência dentro de nós, né? É justamente isso, mas não está muito longe, não é? É aquele filho que o pai, né, explica. Filho, isso é perigoso, não é bom fazer isso, não faça dessa forma. Então o filho tem consciência porque o pai mostrou a realidade daquele erro, daquela situação, e ele teve o conhecimento de fato daquilo que o pai relatou. Mas ele não tem consciência, que essa consciência ela é munida de obediência. E falta a obediência, não é, de estar no Pai. Porque se eu estou no Pai e o Pai está em mim, diante daquela situação eu vou trazer para mim, para a minha vida, um testemunho meu. Lembrando agora. Eu fui morar com um irmão meu em São Paulo, tal, e era molecão. E ali entre os 12 e 13 anos. Depois meu irmão veio para o interior e eu continuei em São Paulo morando com uma tia minha. E eu, um menino de menor. E meu pai sempre me repreendia, porque jogando bolinha de gude, os meninos no interior, nós víamos bituca de cigarro, que os homens jogavam, e eu vi que os meninos pegavam e acendiam para fumar. Né? Fumar. E eu me lembro que por 2 vezes que eu também peguei uma bituca, quem eu olhei? Meu pai. Naquele dia com uns puxão de orelhas e umas palmadas, né? E antes dele vir eu já estava me borrando nas calças de medo, porque eu sabia que eu ia tomar uma sova. Tá, e ele explicava o porquê aquilo fazia mal. Agora veja, meu pai nessa época fumava. Mas ele não queria aquilo que ele fazia para mim. E ele me explicava. Morando longe dele, eu me lembro que uma vez estávamos em São Paulo, morávamos em São Paulo, capital, um núcleo de galera de colégio, e surgiu os momentos do cigarro. E me lembro que quando foi passado para mim, eu virei olhando, quase 500 quilômetros longe do meu pai. Eu olhando para ver onde ele estava. Aí, como se entreguei. Aí me chamaram na época de careta. Pô, mas tu é careta? Mas eu me senti mal, que dava a impressão que ele estava me olhando numa esquina. Me senti mal, eu não consegui pegar o cigarro. E até hoje eu não sei o que é pôr um cigarro na minha boca. Mas veja, porque eu tive consciência e eu tive a ciência, mas tive a consciência da obediência, porque eu cheguei a vê-lo. Diante de uma lanchonete, todo mundo tomando chopp, e eu pedi para colocar Guaraná Antártica. Por quê? Na hora que veio o chopp para mim, eu olhei para a porta da lanchonete. Lá,
moleque, não quis tomar. E não sei o que é bebida alcoólica, nada de álcool, a não ser xarope para gripe. Mas veja, uma coisa é eu ter consciência que Deus existe, que Deus é poder e que Ele pode na minha vida mudar. Outra coisa é eu ter consciência e obediência para fazer conforme esta palavra tenha força na minha vida, essa semente. Por isso que Jesus não estava preocupado com a multidão, mas com aqueles que realmente se abriam para Ele. Muitas vezes não é o barulho de um grupo de oração numa igreja, é os seus gritos, é o seu clamor, não é, mas é aquele coração que realmente se entrega. É aquele coração que realmente está no Senhor. Veja, é o mesmo que eu vou na padaria, eu quero o pão, mas não quero nem saber quem é que faz o pão. Entende? Eu quero o pão, mas o padeiro, quem é o padeiro? Não sei. Nossa, aquela padaria tem um pão maravilhoso, aquele pão é sequinho, é torradinho. Quem é o padeiro lá? Não sei. Quero nem saber. Então veja, eu quero que cura, mas eu não quero saber o dono da cura, aquele que é a cura. Como ele cura, eu não quero saber. E por que ele cura, eu não quero saber. Porque eu quero que ele faça na minha vida, eu quero que ele aconteça em mim. Mas como ele faz o pão? Quais são os condimentos para esse pão ficar propício para eu me alimentar e saciar a minha fome? Eu não quero. A palavra do Senhor, ela é muito profunda, por isso que Lucas, olhando de uma outra forma, ele vem mostrar no capítulo 8 de Lucas, no versículo 12, ele fala que, ele mostra que nós vivemos num tempo de uma batalha espiritual. Quando ele diz assim, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio, ele tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se cure e salve. Observa, olha o que Lucas diz, não é? Os que estão à beira do caminho, que vêm, olha quem é que vem, beira do caminho, depois vem o demônio, ele já deixa claro quem é que vem para tirar a palavra, para tirar aquilo que foi semeado. Então veja, nós vivemos num tempo de uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual nós vivemos nosso convívio, seja familiar, social, de trabalho, profissional, nós vivemos um tempo de batalha espiritual. Por isso que Paulo fala as cartas aos Efésios no capítulo 6, quando Paulo fala, não é contra o homem de carne que tem que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Veja, contra os dardos inflamados do maligno. Por isso Paulo diz, revestimos da armadura de Deus, para que possas resistir às ciladas e os dias maus. Tomai, enfim, Paulo vem dizer, não é? O capacete, a cintura, o calçado, e por final pegue a espada. Veja, Paulo está nos colocando como soldados, nos armando. Aí quando ele fala, segure, porque não adianta dar um soldado ir para a guerra, manda um soldado ir para a guerra sem uma arma, ele vai tomar um tiro. Ele vai tomar um tiro, correto? Como é que eu vou para a guerra sem uma arma? Aí Paulo reveste todo o capacete, cintura, sapato. Ele fala, e por fim, tomai a espada, isto é, a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala, a espada é a palavra de Deus. E esta palavra que Lucas vem dizer, que essa semente, ela é a palavra, é essa que potencializa. É essa que tem força. Por isso que a Isa estava falando muito bem na questão da igreja. As pessoas querem ir na igreja hoje, querem ir num grupo de oração, querem ir e querem ouvir Jesus te ama. É verdade? Ah, irmão, fique feliz, o Senhor está amando você, não se preocupe, Deus quer te ajudar e está abraçando a tua causa, quer curar a tua ferida. Ah, e tem pessoas que entram naquele momento de emocionalismo e vai às lágrimas até, porque se sente tocado, Deus me ama, ai que bom, Deus te ama. Mas quando nesse mesmo grupo, nessa mesma pregação, o padre, o leigo, o pastor, ele vem dizer, mas a tua ferida, quando Deus usa o padre, o pastor, o pregador, aquela pessoa, o servo, para tocar na ferida, aonde eu não admito que faz parte do meu orgulho, do eu sei, do eu sou, do eu posso,
daquilo que eu não admito perdoar, não admito deixar de fofocar, eu não admito deixar de guardar raiva, eu não admito deixar de trapacear, de ser falso, e etc, etc. Então quando toca, ou eu preciso me reconciliar, quando toca nesta ferida, não, eu quero ouvir que Deus me ama e que vai me ajudar. Eu quero ouvir que o Senhor pode, que eu vou sair daqui, que eu vou chegar em casa, que amanhã as portas vão estar abertas, porque a palavra de Deus diz isso. Tá, mas aí entra João 15:7. Pedireis tudo o que quiserdes. Mas antes ele diz, se permanecer nele e na palavra dele. Por isso o Senhor diz, se tiveres uma coisa contra o teu irmão, e tiver que vir fazer uma oferta no altar, vá reconciliar-te primeiro para depois vir fazer a tua oferta. Por isso que muitas pessoas não estão se saciando da água, não estão bebendo e não estão matando a sede, como diz o profeta Ageu. Não estão matando a sede e não se sacia, bebe e não mata a sede, veste e não se aquece. Veja, o profeta Ageu diz, por quê? Porque não estão reconstruindo a sua casa. Por isso o céu está negando o seu orvalho e a terra o seu fruto, diz o profeta Ageu. É por quê? Porque eu quero o pão, mas não quero saber do padeiro. A nossa batalha, ela é profunda e ela é espiritual. Por isso que Paulo fala nas cartas, nós somos bons para ouvir, ruins para praticar. Querido, a palavra de Deus, ela vem como um coração único. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos juntar e bater um suco, a palavra de Deus é amor. Mas veja, assim como o corpo, as veias todas estão ligadas ao coração, ao centro, aquela bomba que faz com que o sangue circule o corpo todo, mas cada vaso sanguíneo está ligado ao coração, está ligado a uma veia. Assim toda a Bíblia, toda a palavra, ela está interligada. E se eu não presto atenção nisso, eu fico como fundamentalista. Eu tomo um versículo, eu vou lá para Salmo 14, Deus não existe. E fico só com um versículo e tomo aquele versículo para quê que eu vou estar falando aqui que ele não existe. Portanto, eu preciso entender por que o salmista veio dizer da não existência de Deus. Sim, e tudo isso que você está comentando, que é maravilhoso, eu até estava anotando aqui para não esquecer, me veio pensar assim, muitas vezes nós somos aquela terra seca, né? Aquela terra que tu olha assim, não dá para plantar nada, né? O que eu vou fazer nessa terra seca? E vem o Senhor e age de uma forma tão linda em nós que Ele vem nos preparando. Ele rega a gente um pouquinho, né? Tem o arar, tem todo um preparo antes de vir a plantar a semente em si. Então, para a palavra de Deus vir e ser plantada, você tem que se permitir ser arado, ser regado, ser preparado. E o preparo é o que você fala sobre se tirar o ego, tirar o eu sei, o eu posso, eu sou, é tirar a armadura maligna, a armadura errada e vestir a armadura certa, que era o que você estava comentando, né? É tirar a armadura do ego, tirar a armadura do eu sei, eu já sei, eu sei fazer isso, eu sei falar aquilo. Então é você tirar essa armadura para colocar a outra, colocar a armadura que Deus nos dá. E esse ponto também é quando na terra, a terra tem que ser preparada antes de vir a semente. Então é permitir ser preparado para a semente, que é a palavra de Deus, vir e ela conseguir criar raízes em você, para você conseguir cultivar ela e ela virar uma linda planta. E só fazendo um outro ponto, quando você estava comentando sobre... na sua fala você falou muito sobre do padeiro, né? Você quer o pão e não quer conhecer o padeiro. É muita conveniência, né? Você olhar para uma pessoa, eu não gosto muito dela, mas ela faz isso pra mim. Eu não gosto muito daquela outra pessoa, mas ela tem isso. Daí se eu não gosto muito dessa pessoa, mas ela tem uma casa bonita e a casa dela tem uma piscina. Daí no verão ela pode me chamar pra eu ir na piscina, tomar banho na casa dela. Então eu não gosto da pessoa, eu gosto do que ela tem pra me oferecer. E muitas vezes nós fazemos isso. E é o que você estava comentando sobre querer o pão e não querer conhecer o padeiro. Então nós vamos à igreja para querer a bênção, mas a gente não quer conhecer quem vai nos dar a bênção. Porque é no conhecer quem vai nos dar a bênção que a gente já está curado. No você se permitir conhecer, você já foi curado. Por quê? Porque o
passo para a conversão é você dizer sim pro Senhor, né? Perfeito. É perfeito essa observação. Perfeito. Não é? Quando eu me permito a conhecer o padeiro, não é? Logo, diante do padeiro, ele vai me ensinar a fazer o pão. Sim. Eu vou ter um conhecimento tão profundo sobre os condimentos daquela massa, que aquele padeiro, de repente, ele vai estar em mim, não importa onde eu esteja. Sim. Agora, meu querido e minha querida, é muito importante nós tomarmos consciência e ciência que quando Mateus, no capítulo 13, ele tem uma visão e ele escreve, como Jesus diz, eu vou para o Pai, junto ao Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Recordar e ensinar. E por isso eles escreveram o que eles viram, ouviram e viveram com Jesus. O que é fato. Portanto, narrando para nós, na luz do Espírito. Por isso que a palavra não pode ser meditada se não for no mesmo Espírito que ela foi escrita. Então, se eu medito a palavra não no Espírito, por isso que Paulo vem dizer, e a palavra vem dizer, e lá em Apocalipse o Senhor fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E Paulo diz, o próprio Senhor, que nós somos o templo do seu Espírito, morada de Deus. Morada. Aí olhamos para dentro disso, dentro dessa palavra do semeador, Lucas vem mostrar, numa visão de Lucas mostra que nesse processo de caminho, de vida, da semeadura da palavra, nós encontramos com 3 inimigos. Você, eu, nós. Nós temos 3 inimigos potencializados, está dentro da parábola do semeador. E quais são esses 3 inimigos, enumerando-os dentro da parábola do semeador? Observa, é claro, no capítulo 8, de 12 a 14, Lucas mostra os 3 inimigos. E eles são potentes. E é esses 3 inimigos, que está dentro da parábola do semeador, que não deixa nós muitas vezes saborearmos aquilo que tanto almejamos. Porque é proporcionado a nós. Aí Lucas mostra, o primeiro inimigo, ele mostra, é o demônio. Por isso ele diz, o demônio vem e quer tirar. Aí a Isa tocava na igreja, falando da igreja. Não é? O momento da homilia, 2 pontos fundamentais na missa. O momento da consagração e da pregação da palavra. Agora veja, como eu posso... chego na minha casa, trabalhei o dia inteiro, capinando, todo suado, chego tudo sujo, aí chego, a janta está na mesa. E vai tomar banho? Não vou tomar banho. Eu sento na mesa, todo mundo está limpo e eu estou sujo. Não é? Então veja, as pessoas muitas vezes estão na igreja, estão ali, mas no momento da palavra, que é onde o Senhor está falando com os samaritanos diante do poço de Jacó. Que poço esse? Esse que Isaías diz, todos vós que estáis sedentos, Isaías 55, vinde ao nascente das águas. E diz que Jesus é a fonte de água viva. Naquele momento que é me proporcionado a água para beber, eu não quero nem me aproximar do poço. E eu não quero nem saber como é que está tirando essa água do poço. E ali está o momento da pregação, da homilia ou do sermão, como você quer chamar. E naquele momento as pessoas estão viajando, como Felipe estava. Felipe estava tão viajando que depois Jesus falando como ele ia para o Pai, e assim, e Tomé faz a pergunta, e Jesus responde no Evangelho, João 14. Aí Felipe fala, então me mostra o Pai se me basta. E Jesus já tinha falado, quem via ele viu o Pai. E aí Jesus falou para Felipe, como que eu pede para mostrar o Pai? Não crê que eu estou no Pai, que o Pai está em mim. O que eu digo, não digo de mim mesmo, é o Pai que me enviou. Ele diz, Felipe, se você não crê no que eu falo, creia em mim por aquilo que você me viu fazer, mostrando o testemunho de vida. Muitas pessoas estão na igreja assim, viajando. Agora é hora da comunhão, levanta, vamos para a comunhão. Aí levanta, eu abro a filha, sem entender como que o Senhor diz que é necessário participar da mesa da comunhão. Você está entendendo? Eu quero participar da mesa, eu quero o pão, mas não quero saber como é que
é o nome? Qual foi a trajetória? O padeiro, o dono da padaria. Querido, é muito importante dentro disso, potencializarmos dentro disso e focarmos esses três inimigos. Primeiro é o demônio. Está dentro dessa palavra. Segundo inimigo, a carne. A carne. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Ficai atento, ore. Cuide com a sua conduta, orai e vigiai. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, não é? Os apetites da carne opõem-se à vontade do espírito. Os desejos da carne é oposição às coisas do espírito. Quais são os desejos da carne? O eu sou, o eu quero, o eu mando, o eu posso, o eu sei, o orgulho, a avareza, a mentira, a ganância. São os apetites da carne. E é esses que agrada o inimigo, que tirou de quê? Ele tira a palavra e coloca em nós o desejo da carne. Segundo inimigo. Primeiro, o demônio. Segundo, a carne. Terceiro, o mundo. E por quê? Olha os três inimigos. Demônio, a carne e o mundo. Por quê? Apresenta dentro de... Lucas vem falar que entre 13 e 14... 12, 13 e 14, versículo de Lucas 8, mostrando esses três inimigos. Demônio, carne e o mundo. E por que o mundo? Porque o mundo é uma oposição às coisas do Espírito. O mundo é uma oposição à palavra. Jesus diz, eis que vos deixo a paz e dou a minha paz. O mundo mostra uma paz diferente. É como aquela casa, tem ali uma fruteira, eu já caí nisso. Entrei numa casa de uma pessoa muito amigo meu. Eu estava com uma fome, eu tinha muita intimidade. Quando eu vi aquela fruteira, eu fui falar, vou comer uma banana daquela. Né? Eu tinha intimidade na casa, era casa de, como se disse, irmãos. Fui lá, quando eu botei a mão, peguei a banana, era de plástico. E a vontade foi, porque era de plástico. Portanto, muitas vezes nós temos que olhar assim, o mundo apresenta uma paz mentirosa, não é verdadeira, era uma aparência de verdade. O mundo mostra que você precisa ostentar. O mundo diz que você vale quanto você pesa. O carro que você tem, a casa que você tem, a posição social. O mundo vem dizer que você tem que escolher amigos que te proporcionam muitas coisas. O mundo te tira de ser humilde. O mundo diz que ser bom é brega, de ajudar é coisa do passado, que amar, perdoar, isso não é necessário. Fez que se lasque, que se ferre. O mundo vem mostrar que você e o resto é o resto. O mundo vem dizer que você tem que se ostentar, que a aparência é tudo. E tem muitas pessoas que não se amam. Não ama o seu rosto, não ama os seus olhos, não ama o seu corpo. Eu sou gordo demais, sou magro demais. Meu cabelo é horrível, meus olhos, eu queria ser assim. E começa a fazer plástica de todo lado. Daqui a pouco está tão contorcido, parecendo um homem das trevas, uma mulher das trevas. Veja, o mundo vem mostrar, o mundo quer destruir, o mundo quer espezinhar, o mundo quer te massacrar, o mundo quer nos fazer aquela semente pisada. Meu querido e minha querida, o Senhor nos chama. O Senhor está dizendo na palavra que não é impossível nós sermos curados. Pessoas querem a cura, mas não quer a palavra. Não existe cura, não existe libertação. Jesus não faz. Porque a própria palavra dele atesta isso. Não há cura, não há libertação, não há mudança de vida sem o desejo, primeiro, pela palavra. Por isso que Paulo fala, somos bons para ouvir, ruins para praticar. Por isso não bebemos da água da vida. Por isso, como o profeta Ageu diz no capítulo 1, bebe e não mata a sede, veste e não se aquece, e o operário guarda o seu salário em saco roto. Trabalho, no final do mês as coisas continuam a mesma coisa. Por quê? Porque eu não estou reconstruindo a minha casa. Eu não estou decompondo essa semente para dar fruto 30, 60 e 100 por 1. Ou 100, 60 e 30 por 1. Eu quero orar com você. Eu quero buscar com você. Eu quero nesse momento fechar esse momento para estar com você. Mas é preciso entender, quando Jesus diz, a minha casa é uma casa de oração, mas tem desfeito dela um covil de ladrão.
Quando o Senhor está falando aquele que ele expulsou da porta da casa dele, do templo, todos aqueles que bagunçavam a porta da casa dele, é por isso que o Senhor está dizendo, hoje, muitas casas do Senhor, nós, casas, morada do Espírito, estamos fazendo dela muitas vezes um covil de ladrão, porque damos ouvido à fofoca, damos ouvido a fábulas, o que a mídia coloca nos Facebook, da vida nas redes sociais, né? Tem muitas pessoas atropelando Deus, com tantas fake news, com tantas mentiras, e as pessoas estão bebendo e transmitindo isto. E quando aquilo que é para o bem, que é salutar e que vem me trazer paz, eu coloco em segundo plano. Aí eu preciso ver que semente é essa que eu estou bebendo, aquilo que o Senhor está me dando. O grande perigo, eu sei que a Isa quer fazer uma colocação, porque nós vamos orar agora. Mas veja, é um perigo saber quais são essas sementes. Porque diz a palavra que o demônio também semeia. Na sequência, não é essa a palavra de hoje, mas vamos ver em parábola do joio, diz que o inimigo semeia também. Ele também é um semeador. Então tem muitos semeadores semeando a palavra, dizendo que é a palavra de Cristo, mas oferecendo um Deus de troca. Um Deus oferecendo cura, vendendo Jesus, vendendo a palavra do Senhor, dizendo que é preciso, que a graça tem um preço, que a cura tem um preço. Não existe um pagamento, não existe um preço, não existe um valor para nós sermos curados. Eu atesto e chamo para me provar quem é aquele que diz: aonde está? Que Bíblia é essa? Que palavra é essa? Que está dizendo que para mim receber a graça, eu preciso depositar X dentro de um templo. Eu preciso pagar tanto dentro de um templo para receber uma graça. É mentira. É mentira. Por isso, no livro, o Tito vem deixar claro para nós. Observe, leia. Leia comigo. Eu quero que você leia comigo, leia comigo, leia comigo. Diz aqui, Tito, no capítulo 1, de 10 a 16. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatães e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. É necessário tapar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras, ensinando o que não convém, isso por vil espírito de lucro. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente para que se mantenham sãos na fé e não deem ouvidos, ouça isso, e não deem ouvidos a fábulas judaicas, nem a preceitos de homens avessos à verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente e consciência são corrompidas. Proclamam que conhecem a Deus, mas na prática renegam, detestáveis que são, rebeldes, incapazes de qualquer boa obra. Veja, é a palavra do Senhor que atesta. Portanto, não há um preço para que eu possa receber esse amor provido do que? Senhor, pela tua bondade, sou a sua semente. Regue-me com a tua água viva. Quero dar fruto na minha casa, na minha família, na minha vida sentimental. Senhor, quero me dar bem. Quero ser amado, quero amar. Senhor, na minha vida profissional, Senhor, abra as portas, Senhor, para que aconteça. Senhor, na minha vida, essa enfermidade, Senhor, coloque tua mão pelo poder da tua palavra. Livre-me deste mal. Senhor, na minha vida social, Senhor, livre-me, Senhor, de todo antro de falsidade, de inimizade, de guerras, de contendas, de brigas, de rivalidades, de ódio. Livre-me, Senhor, disso. Dentro desse processo, quando eu me coloco assim diante do Senhor, reconhecendo que Ele é amor e que eu passo a ter desejo pela palavra, nesse momento o Senhor me cura, nesse momento o Senhor
me transforma. É isto? Sim, dentro de tudo que você estava falando, e eu achei muito interessante quando você fala dos 3 inimigos, me veio o Senhor, né, me iluminou uma chave também que temos que colocar. Por que muitas vezes nós nos deixamos seduzir pelo inimigo, pelo desejo, pela carne, pelo mundo? Por quê? Porque eles vendem, como você falou, uma cura rápida. E entra 2 pontos, o entender e o esperar no tempo de Deus e a paciência. A gente muitas vezes não é paciente em esperar o Senhor agir na nossa vida da forma que Ele é. E nós queremos rápido, nós queremos comer o pão, mas a gente não quer esperar o pão ficar pronto. Nós não queremos entender e esperar o tempo do pão, do preparo, do assar, do esfriar, para aí nós nos alimentarmos dele. Então uma grande chave é entender que o mundo, a carne e o inimigo, eles nos oferecem algo momentâneo. Porque mesmo que é rápido, é uma paz rápida, é uma paz momentânea, ela não é infinita, igual a paz, igual ao amor, igual todas as coisas que o Senhor nos proporciona. É algo muito curto, algo muito escasso, e nós somos tentados e levados para isso. É um sentimento, como você comentou das pessoas que fazem plástico e tal, é um sentimento momentâneo. Por quê? Porque em seguida ela faz outra. Então você vê que é algo que vai momentâneo. E com o Senhor não. Quando Ele te concede a graça, aquilo é eterno. Quando Ele entra, quando você deixa Ele se enraizar em você, quando você deixa a semente do Senhor enraizar em você, ela é eterna. Ela é eterna e perdura até quando você estiver junto a Ele. Então, eu achei muito bom pontuar o pensar. Estamos sendo pacientes, esperando para o Senhor conceder-me a graça? E o que eu estou fazendo para isso junto com a minha paciência? E o entender que tudo é no tempo do Senhor e não no nosso. Porque Ele fala para o Senhor um dia igual 1000 anos. Então o que é eu esperar 1, 2, 3 meses, 1, 2, 3 dias, 1, 2, 3 horas? Muitas vezes na missa, né? Voltando para o desfocar no ouvir do Senhor. Quantas vezes a gente ficou olhando o relógio? Já passou meia hora, 40 minutos, e depois eu tenho que sair. Você não está vivenciando aquilo. Então entender que para Deus não tem tempo. Quando você vai orar, eu posso orar 1 minuto, eu posso orar 1 hora, né? Vai da intensidade. Mas quando você estiver orando 1 hora, ou ver alguém orando um tempo, retirando um tempo 1 hora, ai meu Deus, todo esse tempo está orando. Né? É o entender o tempo de cada um. Algumas pessoas precisam só de 1 minuto, outras precisam de 1 hora. Então, muitas vezes, você que está vendo essa live pode pensar, e nós, quando vamos ver as outras lives e pensar, poxa, nossa, quanto tempo. Ai, meu Deus, essa palestra, essa pregação do padre tal, tem 2 horas, eu vou na missa 1 hora, aí eu vou nessa missa, outra missa que tem de cura e libertação, 2 horas. Não vou não, é muito tempo. Aí eu vou ficar com fome. Nós começamos a botar empecilhos. Então é trabalhar com a vontade, com a paciência e entender o tempo do Senhor, que a gente vai derrubar. A gente não vai dar ouvidos para esses 3 inimigos que a palavra nos apresentou. É por isso que é muito importante nós focarmos e segurar. Mas veja, tem que segurar com força. Porque Paulo fala na carta aos Timóteos que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza. Portanto, segure com força a palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem poder. E não existe cura, não existe libertação, não existe mudança de vida, não existe transformação na vida do outro, da outra ou minha, sem a palavra. Isso só acontece quando eu tenho desejo pela palavra. Disseram para mim, Edinho, as lives eu gosto mais 1 hora, Edinho. Eu não falo nada, eu sorrio. Eu dou risada. Por quê? Porque é o prazer, quem tem prazer, desejo, gozo pela palavra, não coloca um tempo pela palavra, mas tem um gozo pela palavra, porque sabe que a palavra, e só a palavra, e sem a palavra nada, que vou ter uma libertação.
Quando eu começo a cronometrar um tempo da minha audição para o que a palavra diz, eu já começo a medir quem é que transmite a palavra. Eu esqueço que aquele que está sendo o canal da palavra é o primeiro ouvido mais próximo da boca que Deus está usando. Portanto, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Portanto, o Senhor fala conosco. E muitas vezes você olha um cano de água, ele tem impureza por fora. Mas no interno dele, ele passa água limpa. E a água que nós bebemos. Assim somos muitas vezes aqueles que muitas vezes falam: eu não aceito porque é fulano que está pregando, eu não aceito porque é aquele padre, aquele pastor, aquele pregador, eu não aceito. Então não aceita a palavra. Porque o Senhor usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer, desde que seja a verdade. Desde que essa palavra tenha poder, força, e desde que essa pessoa não só pregue, mas busca a viver dentro do que a palavra diz. Por isso essa passagem do semeador de Mateus 13 e que Lucas mostra em capítulo 8, esta palavra, ela vem mostrar a palavra do semeador 3 inimigos que nós olhamos e trabalhamos nele agora há pouco. Primeiro é o demônio, segundo é a carne e terceiro é o mundo. E que nós refletimos bem. Os 3 inimigos está claramente em Lucas no capítulo 12 a 14. Carne, ou melhor, demônio, a carne e o mundo. Querido e querida, eu quero muito neste momento que você comigo, nós, possamos nesse momento para entrarmos já na sequência agora, na oração. Que voltamos para dentro de nós e nos potencializamos e buscamos agora. Que nós possamos buscar quem é eu como cristão. Que semente eu estou sendo. E a terra na qual fui colocado, que adubo eu estou usando. Qual espécie de adubo que eu estou colocando nesta terra? Que cristão sou eu? Como eu realmente tenho tido sede de Deus? Eu tenho compreendido aquilo que Jesus diz em João 14, versículo 23? Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele e nele faremos morada. Eu tenho compreendido que amar Jesus é amar a palavra. Não é impossível dizer que eu amo a Deus, mas não dou pouco crédito para aquilo que Ele fala. As duas coisas é uma coisa só. Porque no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo vem ao mundo, a palavra vem ao mundo. A palavra se encarna e se faz carne. E essa palavra está sendo semeada para nós. É preciso que eu e você, neste momento, o que é que você quer para a sua vida? O que está acontecendo na sua vida espiritual? Caminhada, fé. O que está acontecendo na sua vida profissional? Tem portas fechando, tem porta fechada? Ou se está bem? O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida material? Tem dificuldades na sua casa? É dívida? As coisas estão apertadas? Tem preocupações dentro disso? O que está acontecendo na sua vida sentimental? Está tendo, o relacionamento não está bem? Ou é de alguém que você conhece, da tua família? É o teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha, teu tio, tua tia, teu irmão, tua irmã, teu amigo, tua amiga, etc, etc. O que está acontecendo na sua vida sentimental? O que está acontecendo? Tem alguma enfermidade que te perturba? É a dor na sua coluna? É essa dor de cabeça que te maltrata? É as suas pernas que muitas vezes você não sente, ou sente um formigamento no teu corpo, uma dormência no seu corpo, nas suas pernas. Você sente muitas vezes dificuldade no seu aparelho, ali urinário, da sua bexiga. É o alimento que muitas vezes você come, nem tudo está podendo comer, porque tudo está te fazendo mal, te faz mal. É como se tivesse um refluxo, é algo que está te corroendo e te maltratando.
É uma tristeza de palavras duras que você recebeu ao longo do processo desse caminho, de machucaduras, palavras que doeu muito mais do que um soco, do que um tapa. São lembranças que te machucam, lembranças de palavras que talvez veio lá atrás do teu pai ou da tua mãe, ou de um irmão, ou de alguém que fez parte da sua vida e que te humilhou no teu trabalho ou na tua família. Que está te machucando? Quais são as saudades que você traz nas suas lembranças? Sonhos, projetos de vida que você fez e que de repente ao longo do tempo você vê que nada está acontecendo, está difícil de acontecer. Aí de repente você viu o chamado que é importante orar, é importante ir a Deus, é importante ir num templo, é importante ir na igreja, é importante buscar a palavra. Mas você vê que tudo isso tem sido bom, tem te trazido um lado até de emocional, de se mexer dentro, mas ainda nada aconteceu. Você vê muitas vezes as notícias pelas redes sociais, os jornais, as mídias mostrando o perigo das doenças, das enfermidades, de tantos vírus, de tantas formas de enfermidade. Você olha para o sistema, para a vida, para a casa, para a rua que você mora, para as pessoas. E muitas vezes você tem se sentido amarrado, amarrada. Às vezes você não comenta, às vezes você não fala, você nem diz o que está acontecendo, mas o seu pensamento, os seus olhos, você olha, você contempla. E dentro do teu íntimo, do teu coração, você rumina dentro de si. Que vida, meu Deus! Que situação, Senhor! Tudo que aparece, tudo que apresenta, tem sido daquilo que traz medo, traz preocupação. É vida de opressão e muitas vezes você se sente, será que eu estou com depressão? O que acontece, meu Deus? Por isso, querido e querida, eu nesta tarde, por essa palavra que foi semeada neste momento na tua porta da tua casa, dentro da tua casa, mas especialmente dentro do teu coração, eu tomo nesse momento a audácia do Espírito de Deus em mim, em nós e por nós, para você, escuta, para você. Eu não sei o que está acontecendo na tua casa, na tua vida ou na sua história, mas de uma coisa eu sei. Querido e querida, porque eu já experimentei isso na minha vida. Estou falando que eu já experimentei. E o que eu experimentei? A força que essa palavra de Deus tem em algo fortíssimo. De tudo que o Senhor já proporcionou para mim até esse exato momento na minha vida. Eu sei a força que tem. Essa palavra é viva. O autor fala diretamente conosco. Ele é um autor de um livro que não está morto, ele se decompôs e não existe. Não, o autor está vivo, ele ressuscitou. Ele está diante de você. Aí aonde tu estás agora. Neste momento, eu digo para ti, coloque as suas mãos sobre o teu coração aonde você está. E vai dizendo no íntimo do teu ser, no íntimo da tua alma, lá no íntimo dos teus pensamentos, você vai dizendo, Jesus, vem para mim como fonte de água viva. Vem para mim, Senhor, banha-me com a tua água. Como diz o Salmo 125, Senhor. Quando o Senhor reconduziu os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Senhor, não é um sonho mais. Não é um sonho. Tu existes. E tu estás conosco. Tu estás aqui. Tu estás ali. Tu estás com cada um dos meus irmãos agora. Tu não és um sonho, Senhor. Tu és real. Tua palavra é viva, Senhor, e tem força na nossa vida e na vida dos meus irmãos. Em nossa boca só havia expressão de alegria.
e nossos lábios cânticos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, Senhor. Que os povos possam contemplar, Senhor, a tua glória na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, você que agora se entrega para beber e bebeu dessa palavra, o Senhor diz: verão a glória dele na sua vida. Você dará testemunho. Você dará testemunho e eu verei, porque você irá procurar lá na minha rede social e vai escrever lá: Edinho, eu recebi a graça de Deus e não paguei nada, Edinho, eu não paguei nada, não depositei dinheiro nenhum, eu simplesmente abri a minha vida, o meu coração e me entreguei ao Senhor pelo poder da palavra. Diz o versículo 3, sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no deserto do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a espargir. Na volta virão com alegria quando trouxerem os seus feixes. Senhor, semeamos a tua palavra. Que essa semente possa crescer. Que muitos, Senhor, nesse momento, que choram, ou que têm o coração triste, mas que pelo poder que tem essa semente, Senhor, eles possam regozijar-se, alegrar o coração, pela força da tua misericórdia. Vem, Senhor. Senhor, acabamos de receber a sua semente em nossos corações. Nós nos despimos de tudo aquilo que atrapalhava o Senhor para plantá-la em nosso coração, em nosso ser. Nós permitimos, Senhor, nós entendemos o teu agir em nossas vidas. Nós permitimos, Senhor, e nós queremos cultivar essa semente, a tua palavra em nosso coração. E nós já estamos cultivando. Nós só queremos falar para ti, Senhor. Glória a vós por ser tão misericordioso e nos permitir, nós nos limparmos, nós deixarmos para trás os ouvidos que nós demos para os nossos inimigos, os olhares que nós não direcionamos a ti. Nós damos graças a ti por transformar a nossa vida, por secar as nossas lágrimas e colocar sorrisos em nossas faces. Nós te louvamos e agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia de se fazer carne, habitar no meio de nós, para que nós tenhamos o poder e a permissão de teu poder e a tua permissão em nossa vida, da graça, da glória, do perdão, da misericórdia. Obrigada, meu Deus, por ser tão amável, por nos amar tanto. Obrigada por deixar para nós a tua palavra, a tua boca, que é a Bíblia, que está dentro de minha casa, que está dentro de meu coração, que está dentro da casa e do coração do meu irmão e da minha irmã, que está ouvindo-nos neste momento. Tu sabes, Senhor, que somos todos imperfeitos, que temos todos temos nossas falhas, nossos erros, mas quando falamos de ti, quando te ouvimos, somos só purificação, porque tu purifica. Somos limpos porque você limpa. Então sim, Senhor, obrigada por todas as esfregadas que o Senhor nos deu, com a sua bucha, nos limpando, nos polindo. Obrigada, meu Deus, por nos permitir muitas vezes errar, direcionar nosso olhar para o inimigo, dar ouvidos, para que quando nós tomamos consciência de que aquilo é errado, de que
em Ti tudo é perfeito, que em Ti nada cessa, que em Ti a fonte não seca, Senhor. Obrigada para que entendemos e demos valor verdadeiro à Tua palavra, verdadeiro quem Tu és. Obrigada, Senhor, por entender que és pessoa, que Tu personifica em nossas vidas quando nos fala a partir da Sua palavra. Então, obrigada, meu Deus, pela semente que foi plantada hoje nessa tarde. Obrigada, meu Deus, por todas as pessoas que estão ouvindo, pelos meus ouvidos que ouviram a Tua palavra, pelos ouvidos do Edson que ouviram a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque hoje o Senhor nos cura de muitas coisas, porque Tu faz isso, porque Tu dá-nos de graça, porque nós recebemos de graça. Tu dá a Tua graça de graça e nós recebemos e aceitamos ela de graça. Porque Tu é graça, Senhor. Tu é infinito, Tu é misericordioso, Tu é amor. Tu é o tudo em nossa vida. Então, muito, muito obrigada, Senhor. Somos essa semente boa, Senhor. Eu quero ser. O meu irmão e a minha irmã quer ser. Deseja ser. Busca ser. E toma, Senhor, posse. Somos uma semente do bem. Somos uma semente boa. Jesus, vem neste momento colocar o Teu adubo da fé em nosso coração. Nós cremos, Senhor, mas aumenta a nossa fé. Liberta-nos, Senhor, de todo sistema de egoísmo e de descrença. O Senhor tocou em você que sentiu o momento da oração, meu querido e minha querida, aí, um arrepio. Há uma alegria dentro do momento da oração, é como se fosse algo assim, tremeu o seu corpo, uma alegria. Pode tomar posse. O Senhor dizendo sim à tua oração. O Senhor disse sim à tua oração. Por isso eu quero que vocês, aonde quer que você esteja, cele comigo agora, estenda a sua mão em direção ao vídeo que você está vendo. E nesse momento as suas mãos vêm tocar as minhas, a da Isa, e junto com os anjos e Nossa Senhora. Vamos como os apóstolos cenáculos, serem embebecidos por essa força que vem do alto, que transforma, que purifica, que edifica e que dá alegria e dá paz. Reze comigo, ore comigo, clame comigo, mas com força e com poder que nesta oração tem. Pai e nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todo mal. Amém, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe, pela intercessão dos santos profetas, dos santos apóstolos, São Pedro, Santa Teresinha, Santa Rita, Santa Catarina e todos os anjos santos do céu. Que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor ilumina o nosso lar e nossa família, nossa vida e o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você é semente do bem. Você é semente do bem. Um beijo e até o próximo.